Então, bom dia aí a todos, né? Vamos fazer aí, pessoal, mais uma rodada de questões da lista de embriologia, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês diretamente da plataforma e a gente vai fazendo aí algumas questões, né? Mais outras questões, mais outra rodada de questões, para a gente poder depois avançar no conteúdo para tecidos, tá bom? Então tá aqui, biologia 2, né? Eu botei foi 1 ali, me enganei. É biologia 2. Tá aqui a lista, né? Lembrando que já tá o gabarito dela aqui também, desde o dia 20. Alguém quer pedir alguma questão aí, particularmente falando? Hum? A oitava? Hum? A oitava questão? Eu tô falando se vocês querem alguma questão em especial ou vou escolhendo aqui? Pode fazer a oitava questão, antes de escolher alguma aleatória. A oitava? Isso aqui? Sim. Beleza. Então, pessoal, é o seguinte, nós estamos aí há um mês falando de embriologia, né? Teve gente ainda que ainda não parou aí para estudar, né? Não sei se é porque não vai estar nesse simulado Bernoulli, né? Mas é o seguinte, vocês estão deixando acumular aí um conteúdo, né? Então, a gente vai ter que continuar com tecidos depois, né? A partir das outras aulas. Então, todo o conteúdo já foi ministrado, nós estamos apenas resolvendo aí os exercícios, mas ainda tem gente aí que eu vi que ainda não parou nem para olhar nada, né? Então, depois vai ter que estudar aí sozinho, vai ficar aperreado, né? Bom, a questão 8 fala o seguinte: a filogenia, né? A filogenia, essa aqui justamente, a filogenia é o estudo da relação evolutiva entre grupos de organismos, como espécies e populações, baseada em dados moleculares, morfológicos e fisiológicos. A ontogenia define a formação e desenvolvimento do indivíduo, desde sua concepção até a morte. A figura compara aspectos filogenéticos embrionários de grupos de vertebrados e mostra estágios de desenvolvimento ontogenético de cada grupo. Então, você tem aqui um peixe, né? O desenvolvimento de um peixe, o desenvolvimento embrionário da salamandra, que é um anfíbio, né? Parente lá do sapo. O desenvolvimento aqui de uma tartaruga, que é um réptil, de uma galinha, que é uma ave, e do coelho e do homem, que são mamíferos, tá? Então, mostra que a ontogenia estuda o desenvolvimento do indivíduo desde a concepção, né, desde a fecundação até a morte do indivíduo. Onde aqui dentro nós temos o período embrionário. E a filogenia ela vai comparar esses indivíduos, né, agrupando-os em táxons, né, grupos, né, de acordo com relações de parentesco
né? E aí envolve as características morfológicas, as características fisiológicas e as características embrionárias, tá bom? Mas também faz uso aí, hoje o que é mais importante são os dados moleculares, né, do sequenciamento do DNA, do RNA. E aí você percebe que seres tão diferentes entre si, que todos são vertebrados. O peixe, por exemplo, aquático tem nadadeiras, né? E o terrestre anda, quando adulto, somente diferente. Mas no início, se você olhar aqui, por exemplo, este embrião de um peixe humano, né? Até a cauda aqui a gente tem. Tá bom? Então, uma proximidade evolutiva. Né? Nós temos coluna vertebral, todos nós temos coluna vertebral, somos cordados, né? Fendas faringianas, ó, as fendas branquiais, ó, todo mundo, até a gente forma, depois fecha, porque nós não respiramos por brânquias, mas forma-se em todos nós. Ó. Nós temos tubo nervoso dorsal, em comum aqui, nós temos as fendas branquiais, são as características em comum aí a todos os vertebrados. Bom, com base e em seus conhecimentos sobre o assunto, letra A. Os estágios revelam maiores semelhanças, diferentes grupos filogenéticos do que os estágios mais tardios. Foi o que eu mostrei aqui, ó. Os estágios, essa primeira linha aqui mostra maiores semelhanças entre a gente do que os estágios mais. E aqui essa terceira linha, né? Pernas aqui tem nadadeiras do peixe, por exemplo. Então, letra A, verdade. Ele quer. A pessoa tem a mania de ler a primeira, ver certo e erra. Semelhanças filogenéticas observadas no desenvolvimento podem ser usadas como critérios para estabelecer. Lógico, vocês viram a classificação dos animais muito em consideração as características dotados a seres ablásticos, diblásticos, triblásticos, protostômios, deuterostômios, acelomados, pseudocelomados, celomados, enterocelomados, notocorda, todas essas, né? Tubo nervoso dorsal, características embrionárias, né? Parte aí da classificação de classificação. Então a letra B, perfeito. As branquiais observadas no desenvolvimento indicam que o embrião passa por uma fase de peixe antes de se diferenciar. A gente apresenta fendas branquiais, né? Mas isso passa por um estágio de peixe, depois vira mamífero, não. Tem essa característica compartilhada com os peixes, né? Porque nós temos um ancestral em comum, né? Bom, isso não quer dizer que todo mundo aqui é um peixe depois vira ser humano, não. Tá? Apenas características incomuns, mais comuns no período embrionário. Tá? As branquiais, elas se fecham porque nós não respiramos por brânquias, né? E elas nem são usadas aqui.
tá? Pelas aves. Todo o oxigênio que o embrião recebe, você já sabe que é através da placenta, né? Não é através dessas brânquias. Então, a C está errada do ponto de vista, né, de explicação biológica evolutiva. Então já o gabarito aí, letra C. A letra D diz o seguinte: a da água para o desenvolvimento embrionário, caráter filogenético que agrupa os aminiotas a partir dos répteis, né? Nós somos independentes do meio aquático, répteis, os anfíbios, os peixes são dependentes, né? Os anfíbios sendo terrestres, né? Professor, mas o sapo não vive na terra. Reproduzir, ele se reproduz na água, né? Então, os répteis quebraram essa dependência da água, né, do meio aquático, mas não são dependentes da água, porque todo mundo precisa, né? De água é o principal componente dos seres vivos e também, né, a água ela é importante ali porque ela é o principal componente do líquido amniótico, né? Então, o líquido amniótico ali vai proteger o embrião contra, né, o ressecamento, tá? Então, o surgimento do âmnio proporcionou essa independência do meio aquático. Por isso que o âmnio surgiu com os répteis, continuou com as aves e com os mamíferos. A letra D dá certo. E a letra E, os táxons citados na figura formam um grupo monofilético. Todos esses daqui, né, são vertebrados, descendem de um ancestral comum, um vertebrado primitivo que já foi extinto. Verdadeiro, tá? Então, a letra C é a errada, é o gabarito dessa questão. Alguma outra aí, pessoal? Eu ainda não cheguei a terminar a lista, então eu só vou pedir a B mesmo. Qual? Não, é que a B foi a que eu pedi. Entendi. Ó, essa 13 aqui, não sei se eu já fiz ela aí, diz o seguinte: esta questão e a seguinte, então a 13 e a 14, devem ser respondidas com base na figura abaixo, que é uma estrutura embrionária. Então aqui é o ovo, né? O ovo de um réptil ou de uma ave. Está pedindo para você identificar os anexos aqui, né? Essa questão é sobre anexos embrionários de répteis e de aves. As setas A, B, C, D e E apontam, respectivamente, os anexos. Então, ele pede para você identificar esses anexos. Então, vamos lá. Ver se vocês conseguem aí. A letra A está identificando esse anexo aqui, ó. Né? Essa segunda camada aqui, ó. Tem aqui a primeira camada e tem a segunda camada. Alguém sabe que anexo é esse? Aí é o córeo, né? É o córion. Por isso que eu chamo ele de o senhor dos anexos, porque ele envolve todos os outros anexos. Ele é o anexo mais externo. Engloba os anexos e o embrião. Olha aqui o embrião. Olha aqui o oinho dele, ó, que é o embrião. Né? Então anote aí, o A é o córion. O B fica por fora do córeo. Aqui é a casca, né? A casca do ovo. Casca lá de cálcio, né? Carbonato de cálcio, fosfato de cálcio, carbonato de magnésio e fosfato de magnésio. São os 4 componentes.
O C, né? Você tem o C e o E. Os dois são sacos que saem aqui do embrião. Um menorzinho, o outro maiorzinho. O maior é o saco vitelínico. Então, o C é o alantoide, né? O C é o alantoide. Aí já morreu a questão, letra B, né? A letra B aqui, ó. O A é o córion, o B é a casca, o C é o alantoide, o D é o âmino, ó, que vai envolver o embrião, vai produzir aqui é a cavidade amniótica, onde eu estou com a seta, ó, que vai estar preenchida com o líquido amniótico, embebendo aqui o embrião, né? E o E é o saco vitelínico, que vai armazenar ali todo o vitelo, né? Toda a gema para fornecer nutrientes para o embrião. Então, perfeito aí, 13, letra B de bola. A 14 diz assim, ainda analisando a figura aqui da questão anterior, podemos constatar que é um corte transversal ou longitudinal, né? Então, ó, tá aqui o ovo, né? A base dele aqui. Então, aqui é um corte o quê? Longitudinal. Transversal, ele é perpendicular ao ovo. Tá? Corte transversal, né? Ele passa perpendicular ao objeto. O corte longitudinal, ele passa paralelamente ao objeto. Então, isso aqui é um corte paralelo, né? Então, é um corte longitudinal. Aí fala, aí tem longitudinal aqui, 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 C, D e E. Aqui fala de um ovo terrestre, de um ovo aquático, de um ovo uterino. Ó, um ovo uterino, útero, quem tem são os mamíferos. Né? Então, isso aqui não é um ovo uterino, porque o ovo uterino não tem casca. Então, elimina a letra E. Letra D, um ovo aquático, também não é. Ovo aquático é ovo de peixe, né? Ovo de peixe só tem saco vitelínico, não tem casca. E o outro poderia ser um ovo de um anfíbio, um sapo. Também não tem casca e nem tem anexo embrionário nenhum. Então, sobrou letra C. Né? É um corte longitudinal. É um corte longitudinal de um ovo terrestre. Um ovo de um réptil ou de uma ave, tá bom? Ou de um réptil ou de uma ave. Então, resposta aí da 14, letra C. Ó, a Evelyn está pedindo a 18. Evelyn, a 18 é a mesma habilidade. Mesma habilidade. Só muda o desenho, mas a habilidade é a mesma. Né? Aqui você vai comparar o ovo de uma galinha, né, com o embrião humano. Tá? Mas é em si a mesma habilidade. Então, os esquemas a seguir, né, eles apresentam o embrião humano e o de galinha, mostrando estruturas equivalentes, indicadas por setas. O alantoide, o embrião, o âmino, o saco vitelínico e a cavidade amniótica, com o líquido amniótico, estão apontados, respectivamente, aí pelas setas. Né? Então, ele
apontou aqui 5 setas, né? Indicando aí a mesma estrutura, né? Em um embrião humano, no mamífero, e de uma galinha. Né? Aí ele citou aqui o que ele apontou. O alantoide, o embrião, o âmino, o saco vitelínico e a cavidade amniótica. E aí quer que você indique, né? Na ordem aí, respectivamente. Então, quem é o alantoide aqui? Então, se você vê aqui o 1, né? O 1 aqui, ó, tá indicando um saquinho pequeno, né? E o 2 aqui um saquinho maior. Aqui o 1 tá indicando um saquinho aqui, ó, que ele se propaga ali debaixo da casca, né? Tem uma ele sai lá do embrião e vem para cá e vem para cá, né? E aí ele tem vasos sanguíneos, ó. Ou seja, ele fica ali embaixo da casca, debaixo do córeo, né? Ele não indicou o córeo aqui, mas tem o córeo, ou seja, o alantoide aqui é o número 1. Aqui é o alantoide na gente, né? Atrofiado, porque nós desenvolvemos essa outra estrutura aqui que não está indicada, mas eu estou apontando com a seta, que é a placenta, que vai retirar as excretas do embrião. Então, o alantoide perdeu a função. Por isso, na gente ele atrofia, né? Ele ajuda na formação da própria placenta e do cordão umbilical. Já aqui nas galinhas, né, nos répteis e aves, ele tem uma função essencial, né? Ele armazena as excretas, ele vai absorver o oxigênio e transportar para o embrião, né? Ele vai fornecer cálcio. Então, o 1 indica o alantoide, tá? O embrião aqui está indicado pelo número 3, ó. Aqui onde eu estou com a seta é o embriãozinho do homem, né? Aqui é o embrião. E aqui o embrião, ó. O embrião é o número 3. Bom, aqui o embrião do homem, aqui o embrião da galinha. Pequenininho ainda, né? O âmino seria quem aí? O âmino, né? Seria aqui o número 4. Né? O âmino, aqui é a cavidade amniótica, né? O âmino e a cavidade amniótica seria o 4 aqui e aqui, envolvendo aí, formando a bolsa amniótica. Né? Aí vem o saco vitelínico. Seria o número 2, ó. 2 aqui, o saco vitelínico aqui no homem, né? Também vai atrofiar e sumir, vai ajudar ali a formar o cordão umbilical. E aqui o saco vitelínico lá na galinha, né? Onde vai ficar lá a gema do ovo, tá? E por último aí, a cavidade amniótica com o líquido amniótico seria o número 5, né? Olha, a cavidade amniótica bem aqui, onde eu estou com a seta, no homem, e aqui, onde eu estou com a seta, na galinha, né? Então, logicamente, a cavidade amniótica tem que estar por dentro do âmnio, né? Entre o âmnio e o embrião, né? Então, com isso, você fecha aí a correspondência correta, está na letra D de dado, né? O 1, vem aqui, ó. O 1 é o alantoide, né? O 3 é o embrião. O 4 é o âmnio, né? O 2 é o saco vitelínico e o 5 é a cavidade amniótica. Letra D de dado, ok? Mais alguma? Ó, outra coisa também que é bastante cobrado, né?
é essa questão aqui de ter várias questões aí que cobram, né? Você responder aí, né, das estruturas de um indivíduo adulto, de qual folheto embrionário aquilo vem. Por isso que eu passei uma lista para vocês do que é proveniente da ectoderma, do que é proveniente da mesoderma, do que é proveniente da endoderma, né? A gente colocou aqui uma legendazinha, né? E aí pede para você numerar aqui. Então, por exemplo, o tecido ósseo, né? Tecido ósseo. Ele vem de que folheto? Da ectoderma, mesoderma ou endoderma, né? Alguém sabe? Mesoderma? Mesoderma. Então, você põe aqui o número 2, ó. Vem aqui e põe o número 2. Aí, se você olhar para as alternativas, já está respondida a questão. Viu como é fácil? Com a primeira, já matou a questão. Não é? Tecido ósseo vem da mesoderma. O resto é só completar. Ó. Sistema nervoso vem da ectoderma, 3. Ó. Rins, mesoderma, 2. Fígado, endoderma, 1. Pâncreas, endoderma, 1. Glândulas mamárias, ectoderma, 3. Tecido muscular cardíaco, mesoderma, 2. Fechou. Mas na primeira, já matei a questão, né? Porque a letra C é a única que começa, né, com o número 2. E ele quer a sequência numérica correta de cima para baixo. É uma questão rápida, né? Faz aí em 5 segundos. Ó, tem outra do mesmo estilo aqui. Mais uma de anexos, né? Tem essa aqui da neurula, né? A neurula. Essa questão aqui, ela tem até um erro no enunciado, porque fala assim, o esquema abaixo representa o processo de neurulação em anfioxo. Mas essa neurula aqui não é do anfioxo, aqui é do anfíbio. Anfíbio. Tá? Se vocês compararem lá com o slide que eu passei para vocês, né? Ela é parecida com a do anfíbio, né? Por causa dessas estruturas aqui, que são os somitos, que é característico dos vertebrados, né? Porque somente os somitos, aliás, somente os vertebrados que vão formar a coluna vertebral. E os somitos originam as vértebras, né? No anfioxo não tem vértebras, tá? Então aqui é do anfíbio, mas isso não interfere de responder a questão. Identifique as estruturas indicadas por setas e assinale a alternativa cujas informações estão corretas. Então, está aqui o número 1. 1 é o que aqui? Tubo digestivo? É o tubo digestivo, você pode chamar de arquêntero, né? Então, 1, tubo digestivo. Então, você já ficou aqui com a letra A, B e C. Número 2 é o que? Notocorda? Notocorda. Então, já morreu a questão. Já morreu a questão, ó. Letra D. Agora é só partir para a galera. O 3, canal neural. O tubo neural e esse espaço interior, canal neural. 4, os somitos, que originam as vértebras. E 5, celoma. Morreu a questão. Letra D de dado. Lilian, o gabarito faz tempo que está aí. Mostrei no início da aula. Aqui, ó.
É a biologia 2, né? Aqui o gabarito, ó. Tá desde o dia 20, ó, foi postado, 20 de agosto. Ó, tem várias questões de neurula, neurula aqui de novo. Anexos embrionários, tem várias. Isso aqui eu acho que eu já fiz, né? Aqui, ó. De novo, de ovo, né? Neurula de novo aqui, ó. Olha essa aqui, a 43. Essa aqui se refere à blástula do ser humano, né? Tem algumas particularidades, tá? Então diz assim, ó, o embrião humano penetra no endométrio por volta de uma semana após a fecundação na tuba uterina. Essa penetração depende da ação de enzimas que o blastocisto liberta, digerindo literalmente as células do endométrio, atingidas pelas referidas enzimas, e nutrindo-se com os nutrientes resultantes dessa digestão, sendo ao mesmo tempo envolvido por outras células em proliferação no endométrio, processo que ocorre aí durante a nidação. Observe o esquema a seguir que representa um blastocisto humano. Então, o blastocisto é a blástula humana. Tem esse nome, né, que a nossa blástula, ela fica dentro de uma espécie de cápsula, né, que é formada pela corona radiata e pela zona pelúcida. Porque quando ocorre a fecundação no óvulo, né, o óvulo, quando ele é liberado, ele vai com esse sistema de proteção, né? Então, mesmo ocorrendo a fecundação, inicia-se o desenvolvimento embrionário, né? Chegando ao estágio de mórula, blástula, fica sempre dentro dessa cápsula aí, por isso que é chamada de blastocisto. E aí, durante a nidação, é que a blástula elimina essa cápsula dela, né? Através de enzimas que digerem essa cápsula e digere o endométrio, né, para permitir ali a implantação do embrião no endométrio. Então, isso aí acontece, né, no intervalo ali da segmentação para a gastrulação, porque a blástula é o estágio final da segmentação para iniciar a gastrulação, né, com a formação da ectomese, endoderme, já ocorre dentro do endométrio. Então, a nossa blástula é chamada de blastocisto por isso. E ela tem algumas particularidades, alguns termos próprios, né? Por exemplo, essa camada aqui, em qualquer blástula, eu chamo de blastoderme. A nossa blastoderme, ela tem um nome específico, é o trofoblasto. Trofoblasto. Né? Então, na letra A aqui, cite o nome das estruturas indicadas respectivamente pelos números 1 e 2. Tá? Então, o 2 é o trofoblasto e o 1
é o que nós chamamos de embrioblasto, ou botão embrionário, pode ser esses dois nomes, botão embrionário ou embrioblasto. Isso aqui está lá nos slides de vocês. Bom, então a gente, por exemplo, né, a ectoderme, a mesoderme e a endoderma, os folhetos embrionários que vão formar a gente, né, ela vem desse montinho de células aqui, o embrioblasto. Tá bom? E o trofoblasto, o número 2 aqui, ele vai originar os anexos embrionários, né? Vai formar, por exemplo, a placenta. Então, 1, embrioblasto, 2, trofoblasto. Letra B, qual o destino de conjunto de células indicados pelo número 1? Então, o número 1 ele vai formar ectoderme, mesoderme e endoderme. Ou seja, vai formar um indivíduo. Né? Esse é o destino. Vai formar ectoderme, mesoderme e endoderme, que irão formar, né, os tecidos, órgãos e o sistema do novo ser humano. Tio, faz aí a 34. 34. 34. Então, aqui, a figura abaixo ilustra o corte sagital do embrião de um metazoário na fase de gástolo. Estão indicados aí os folhetos germinativos A, B, C. Com relação aos tipos de embriões de metazoários, faça o que se pede. Letra A. Cite um grupo de metazoário que apresente o embrião com as características descritas acima e indique os nomes dos folhetos A, B, C, né? Então, como é o nome desse folheto A aqui? Que é o mais externo. Ectoderme. Então, o A é a ectoderma. E o B? Mesoderme. Não, o B é o mais interno. Endoderma. Mesoderma é o C, que está no meio. Tá vendo? Então, A, ectoderma. B, endoderma. Endoderma reverte o arquêntero. Está aqui o blastópero, o arquêntero, né? E aqui a mesoderme, que forma o celoma. Tá? Então, A, ectoderma. B, endoderma. E C, mesoderma. Aqui trata-se de um animal triblástico, né? Então, cite um grupo de animal, metazoário animal, cite um grupo de animal que é triblástico, né? Que pode ter aqui. Só que tem celoma, né? Então, não pode ser, por exemplo, plateuminto. Plateuminto, né? Plateuminto é triblástico, mas é acelomado, então não pode ser. Também não pode ser um nemateuminto, uma lombriga, por exemplo, que a lombriga é pseudocelomada, e aqui é um celoma verdadeiro, porque eu estou vendo que de um lado e do outro é mesoderma. Então, eu posso colocar aqui de molusco para frente. Então, aqui pode ser o embrião, né? Cite um grupo de metazoário. Então, você pode colocar aqui molusco, pode colocar anelídeo, pode colocar artrópode, pode colocar equinodermo, pode colocar acordado. 5 exemplos aí, beleza? Letra B, explique o papel do folheto C na formação do corpo de um metazoário adulto, né? Então, o folheto C é a mesoderme, então ela vai originar o celoma, ela vai originar nos cordados a notocorda, os somitos, né? O tecido conjuntivo, tecido muscular, ou seja, eu dei uma lista para vocês, né, do que a mesoderme origina. Pegue lá. Letra C. Explique a diferença entre o embrião desse metazoário ilustrado e o embrião de um quinidário. Tá? Então, aqui é um animal triblástico. Aqui é o embrião do animal triblástico, que tem 3 folhetos embrionários. Os quinidários, que é o grupo das águas-vivas, são diblásticos. Então, já estabeleci aí a primeira diferença, né? Este embrião ilustrado aqui é classificado como triblástico. Já o embrião de um quinidário é classificado como diblástico.
porque ele não tem a mesoderme, ele só tem a ectoderme e a endoderme. E a outra diferença, né, é que este embrião aqui é de um animal celomado, né, e os quinidários são acelomados, não tem essa cavidade aqui, né? Não tem nem mesoderme, dirá celoma, né? Então, a segunda diferença, o animal ilustrado é celomado e o embrião, o quinidário aqui é acelomado. Beleza? Então, Beleza? por enquanto, tchau, pessoal.